técnico que não acha soluções no banco de reservas. Então eu acho um técnico que é um mau profissional. Concorda, Bernardo? Você acha que é para tanto? Os times da Série A estão nivelados com os times das demais competições? Eu, para variar, né, sendo irônico, vou discordar mais uma vez do Renato Gaúcho, que eu acho um péssimo técnico. Aliás, se o futebol brasileiro está nivelado por baixo, é muito por causa de alguns técnicos que não têm condição, por exemplo, de dirigirem mais equipes do primeiro escalão do futebol brasileiro, para não dizer do futebol mundial, aí é covardia, né? Então o Renato Gaúcho mostrou na passagem dele, mais recente, já que a gente fala mais sobre Flamengo por aqui, que o trabalho dele foi um horror em 2021. Veja, o Flamengo foi eliminado de forma acachapante pelo Atlético Paranaense do Alberto Valentim, que não é bom técnico, né? Na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro tomou de 3 do Fluminense no Maracanã, ali se despediu da competição. E na Libertadores da América, com um time no papel, com aqueles 200 milhões que o Renato Gaúcho sempre pedia, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras por 2-1. É bem verdade que com falhas individuais, o Michael perdendo um gol imperdível, né? O Andréas Pereira falhando de forma bizonha no lance do segundo gol do Palmeiras. Então o Renato Gaúcho é um técnico de nada saudosa memória em relação ao torcedor do Flamengo. E dá essa declaração, evidentemente, porque a ele interessa a mediocridade no futebol, já que é um técnico que não acha soluções no banco de reservas. Então eu acho um técnico que é um mau profissional, né? E assim, não estou falando sobre o pessoal, evidentemente, eu acho não é um profissional que me agrade. E também dá essas entrevistas meio que para falar, não, gente, está tudo certo, não está tudo certo. Um time de Série A tem sim a obrigação de passar o carro num time de Série C, num time de Série D, em disputa de jogo de Copa do Brasil, jogando em casa. Meu Deus. E aí, professor, né? O futebol brasileiro está nivelado por baixo. Sua opinião sobre isso? Os técnicos brasileiros, eles têm essa mania de tentar tirar um pouco a responsabilidade do próprio time. Os técnicos costumam dar essas entrevistas para tentar justificar o injustificável. Você vai enfrentar, o Internacional enfrentou o Maracanã, venceu por 1-0. É um jogo que se esperava um amasso do Internacional. Você olha para o Fluminense, a mesma coisa contra o Aparecidense, venceu por 1-0. Fortaleza, um clube de Série A, teve dificuldade com o Retrô, que é um clube de Série C. Então, os treinadores tentam até justificar, né? O São Paulo venceu o Náutico por 2-1. Eles tentam justificar essa dificuldade. Mas nós sabemos que os elencos, a questão financeira, a estrutura, a qualidade dos times da Série A em relação a times de Série B e Série C são enormes. Há um abismo aí de diferença. Então, tem alguns fatores nos mata-matas, né? Competição de mata-mata, que, claro, geralmente os primeiros jogos, alguns adversários tentam sobreviver. Tentam perder por menos, tentam, quem sabe, empatar o jogo e levar a decisão para o último jogo, mas não dá para tirar a responsabilidade dos clubes maiores. O Flamengo, mesmo modificado, o Flamengo entra amanhã como favorito, e eu não gosto muito de usar essa palavra obrigação, mas ele acaba sendo obrigado a vencer, mesmo com modificações pelo elenco que tem. O Renato é um fanfarrão, né? O Renato é um treinador que gosta de trazer essas situações para coletivas, para desviar o foco das atuações do time dele. Então, quando fala do futebol brasileiro nivelado por baixo, ele fez parte de tudo isso, né? E outros treinadores. Então, eu vejo mais para desviar o foco, Letícia, da atuação do próprio time. Renato é malandro, ele sabe fazer isso muito bem e acaba escondendo os próprios problemas que ele tem ali, passando pelos seus clubes, né? É isso, perfeito. Herbert Martins aí, né? Grande Herbert Martins, superchat na tela. Parabéns à direção S1, equipe super top, abraço. Diegão Silva aí também, bancada top, abraço também do Clube de Vantagens. E o Geraldo aí, bem-vindo, Bernardo. A janela da S1 tá melhor que a de muitos times do Brasil. São João del Rei, Minas Gerais. Também estamos junto aí, tá? A janela aqui foi forte, tá? Nem começou o meio do ano, mas a contratação veio em peso. Até pegando o raciocínio, depois de trazer essas considerações aqui a respeito desse nivelamento das equipes, vamos focar aí no Flamengo e Botafogo, né, da Paraíba, que é um jogo da terceira fase da equipe rubro-negra amanhã, e foi colocado já informação atualizada por alguns amigos jornalistas sobre a questão que, mesmo que
o Felipe Luiz já tem um padrão no clube, mesmo que o voo seja fretado, né, para outros estados e tudo mais, o deslocamento até a capital do Maranhão ainda assim é considerado cansativo por parte da comissão técnica. Com isso, alguns jogadores devem permanecer no Rio de Janeiro. A Arrascaeta tem uma chance muito grande, porque vem numa sequência de 7 jogos consecutivos, né, como titular. Gerson de la Cruz e Eric Pulgar também podem ser poupados, e a tendência, segundo o GE, é que pelo menos um dos zagueiros seja poupado, visto, né, que são os atletas com a maior minutagem com o Felipe Luiz no ano. Eu até peço à produção, por gentileza, colocar a artezinha aí da minutagem, né, para quem ainda não acompanhou, e agradecer, claro, aí ao Felipão, que fez essa montagem fantástica, porque nessa imagem vocês vão perceber justamente isso, que os dois zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, têm a maior minutagem com o Felipe Luiz até o momento, tá? E nesse caso, o Danilo, que se recuperou recentemente de uma lesão, pode ser escalado e pode ser titular para esse confronto, tá? Isaac, pode colocar a imagem, por gentileza, tá? Diante disso, Bernardo, a decisão, ela tá correta dentro dessa análise de rodar o elenco, de dar oportunidade para outros jogadores que figuram no banco de reservas, ou alguém desses aqui, né, Arrasca, ou um dos zagueiros, Pulgar, Gerson, né, o próprio De La Cruz, você levaria alguns desses titulares para enfrentar esse Botafogo amanhã? Eu concordo com a decisão de poupar. Eu acho necessário. Veja, por todos os motivos expostos no primeiro destaque, é humanamente impossível para qualquer treinador do futebol brasileiro colocar aquilo que tem de melhor. E aí você olha para o elenco do Flamengo, é um elenco que dá ferramentas, dá condições ao técnico de fazer esse tipo de rodízio, de usar esse tipo de estratégia. Né? Então, por exemplo, você não vai ter o Gerson, você pode ter pelo lado direito o Matheus Gonçalves, você não vai ter o De La Cruz, você vai ter o Alan. Né? Então, são jogadores que não vão manter o nível exatamente dos titulares, porque senão não haveria distinção entre titulares e reservas. Evidentemente que o time reserva é pior do que o time titular. Mas colocando em perspectiva, em relação à característica do adversário, eu acho perfeitamente factível que o Flamengo vença o jogo, consiga um bom resultado em São Luís, jogando com uma equipe mista, né, para não dizer totalmente reserva. O goleiro vai ser reserva, vai ser o Matheus Cunha. Aqui eu não reputo ser um bom goleiro, tá? Ele já deu motivos para que eu pense dessa forma em 2023, quando era inexplicavelmente o titular da equipe do Jorge Sampaoli. Né? O Rossi é muito mais goleiro, né? Não tem nem comparação. Mas o Rossi está fora, isso já foi adiantado pelo Felipe Luiz na coletiva pós-goleada do Flamengo sobre o Corinthians, no final de semana, no último domingo, por 4-0. Eu acredito que a estratégia é perfeita, de acordo com aquela hierarquização das competições, a qual me referi anteriormente. Você tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, para alguns a Libertadores é maior do que o Brasileiro, para mim, no caso, sim. Mas o Brasileiro é igualmente importante, porque o Flamengo não conquista desde 2020 e precisa brigar pelo título, pelo menos. O Flamengo não briga pelo título desde então por decisões erradas tomadas institucionalmente pelo clube, né, ao longo dessas disputas aí. Seja por contratação errada de técnico, seja por estratégia de poupar jogadores em momentos inoportunos. Mas, nesse momento, a Copa do Brasil, para mim, é uma competição não é nem secundária, terciária para o time do Flamengo. Então eu acredito que, mesmo jogando com um time majoritariamente reserva, tem toda a condição de obter um bom resultado em São Luís. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.